Um dos temas do programa de hoje é em relação à gastropediatria. E para falar sobre este tema, a gente convidou a doutora Daniela Mendonça, ela que é médica, com especialidade nesta área, e ela que vem dividir com a gente algumas informações. Seja bem-vinda ao programa. Como é comum crianças com problemas gastrointestinais, não é isso, doutora? Bastante. Então, a gente vê bastante criança atualmente, principalmente até 2 anos de idade, com refluxo gastroesofágico, né? Então, o refluxo é tudo aquilo que está no estômago e volta, pode voltar até vomitar ou sem vomitar. Mas, geralmente, são crianças que têm muita irritação, não querem comer, ou vai dormir, começa a ter crise de tosse, mesmo sem estar gripado. Então, são coisas que a gente tem que pensar em refluxo. Além disso, a gente vê bastante intestino preso, né? Então, bastante criança que não consegue evacuar, né? Fazer cocô direitinho, demora mais de 3 dias. E quando faz, são fezes bem grosseiras, dói, machuca, deixa a família muito angustiada, porque a criança está sofrendo e não sabe o que fazer. Além disso, o principal são as intolerâncias alimentares atualmente. Então, a gente vê muita alergia à proteína do leite de vaca, que é uma alergia que na criança pequena, até 2 anos de idade, a gente vai ter crianças com diarreia, com sangue e muco, assadura intensa, criança que não quer mamar porque é muito irritada, criança que não ganha peso, apesar de estar mamando leite materno, aquela criança que não ganha peso de jeito nenhum. E principalmente também aquelas crianças que já mudaram de muitos leites. Então, a gente vê muito isso. A criança já tomou o leite X, o leite Y, o outro leite, e a criança nunca melhora. Sempre está irritada, sempre está com diarreia. Além disso, a gente tem a intolerância à lactose, né? Então, a intolerância à lactose é um quadro mais de criança maior, então crianças maiores de 2 anos, que quando comem, né, tomam leite normal, tem diarreia ou vômito, e a doença celíaca, que é aquela doença do glúten, que a gente não pode comer trigo, centeio, cevada e aveia. Então, são N, né, patologias, isso são as principais, tem outras. Demora diagnóstico, então são aqueles diagnósticos mais difíceis, né? Já está acompanhando com o pediatra e a criança não melhora, e quando chega no gastropediatra a gente acaba achando esses diagnósticos. Gente, essa condição ela começa bem desde pequenininho, é o bebê. O refluxo mesmo é um caso. Aliás, a maioria, praticamente todos os bebês têm um processo de refluxo. Sim. Quando esse refluxo realmente é prejudicial, doutora? Então, todo bebê, ele tem refluxo. Até porque o bebê, ele tá mamando leite materno ou com leite e como é muito fininho, muito fluido, volta muito. Se é um bebê que reflui, ou seja, aquele que gofa, né? Então, ele mama, sai um pouquinho, sempre fica ali um queijinho, mas tá bem, tá crescendo, tá feliz, tá com desenvolvimento normal. Isso é o que a gente chama de refluxo fisiológico. Esse não precisa de tratamento. Então, esse é aquele que a gente orienta a mãe, né? Acaba de mamar, deixa 15, 20 minutinhos em pé, espera arrotar, nem sempre vai arrotar, mas a maioria vai arrotar, esse é o normal. Agora, aquele bebê que vomita muito ou reflui, né, volta toda vez que mama, quer, né, tá voltando bastante, ou aquele bebê irritado, que quer mamar de hora em hora, sabe, aquele bebê que parece que nunca tá melhor a fome. Insaciável, né, parece, tem a sensação, e ele vai ficando numa agonia, ele demonstra essa agonia. E eu brinco que é igual a gente grávida, sabe, grávida, que a gente fica com aquela azia, que parece que tem que comer sempre alguma coisinha para melhorar, é o ele bebê. Fica aquela sensação. Exatamente. Imagina que desgastante, né, sofrido mesmo para essa criança. E aí esse bebê precisa tratar, então esse bebê precisa, né, essa mãe precisa conversar com o seu pediatra ou procurar um gastropediatra para o tratamento. E o tratamento, eu sempre falo, ele tem início e fim, ele vai melhorar. Ótimo. Então, esse bebê, ele vai melhorar, ele vai ficar bem, conforme ele vai crescendo, também a estrutura aqui, né, vai ficando mais firme do estômago, então volta muito menos, melhora tudo. Melhora todas as condições. Olha, gente, esta área é esôfago, vocês cuidam, estômago. Esôfago, estômago, o intestino todo, fígado e baço. Imagina, então é bem Bastante. Complexo. Eu brinco que começa na boca, Eu né? acredito. Porque é onde começa a alimentação, é onde começa a mastigação. Então, desde aqui até o final, é tudo o gastropediatra que vai cuidar. Essa disfunção, esse prejuízo que algumas crianças apresentam, normalmente vem sim associado a alguma condição alérgica? Não, nem sempre. Pode ser fisiológica mesmo. Pode ser fisiológica. E eu falo, a alergia alimentar, né, que a gente ouve muito e a gente sabe
sabe que os principais alergênicos é leite, ovo, trigo, crustáceos e amendoins, castanhas. Então a gente sabe que a criança pequena que faz alergia a leite, ovo, trigo, soja, essa criança ela tende a melhorar. Então ela nasceu com algum problema ali que ela perde o que a gente chama de tolerância, né? Então a gente tem uma tolerância aos alimentos e aí conforme ela vai crescendo, esse sistema de defesa vai amadurecendo e vai entendendo. Agora, alergia a camarão e amendoim não melhora. Então, quem tem alergia a camarão e amendoim é para sempre. Sempre. E aí, esse tem que acompanhar. Se é uma pessoa que come camarão e amendoim fica vermelho, fica inchado, a gente nunca sabe quando vai ser a próxima reação. Então, por exemplo, hoje eu comi camarão e apareceu umas pintinhas. Pode ser que na próxima vez que você coma camarão, você faça uma reação alérgica grave e precise ir para o hospital. Então, a gente orienta que essa pessoa não coma mais camarão, nem alimentos que entraram em contato com camarão, porque isso vai piorando o sistema de defesa dela. A gente classifica a alergia, a gente divide a alergia não mediada, que são aquelas que têm mais problema gastrointestinal, e mediada é aquela que fica vermelha, inchada. Certo. Essa mediada por IgE, que ela produz esse anticorpo, que é a mais grave, essa ela tende a melhorar mais tarde. Então a gente tinha estudos anteriores falando que era até 5 anos, os atuais é em torno de 7 anos que vão melhorar, mas 5% não melhora. Então tem uns 5% aí e que a gente atualmente tem tratamento também, que a gente chama de dessensibilização oral. É um tratamento que não é simples, não é fácil de fazer. São poucos pacientes que têm indicação porque ele também traz muito risco. Ele também, quando a gente está fazendo o tratamento, tem risco da criança desenvolver os sintomas de forma muito ruim. Complicado, né? Não, e para o bebê ainda é pior, porque ele não fala o que ele sente, ele chora. Sim. Né? Demonstra, como ela comentou, numa agonia na hora de mamar ou na repetição de querer ficar mamando toda hora, sempre agoniado. Porque aquele que realmente oferece o refluxo, né? Esse pelo menos se percebe quando numa grande incidência que tem o problema, mas existe também, eu estava vendo no teu material, o refluxo oculto, que até o otite pode trazer, como assim, doutora? O refluxo oculto, o que ele é? Então, volta a alimentação, né, conforme ele volta, né, aqui e pega as vias aéreas, que eu falo, então vai acabar indo esse líquido, esse ácido, para ouvido, para garganta. Então, são às vezes crianças que não têm sintoma de recusa alimentar, então come até, mas é aquela criança que vive com otite, aquela criança que vive com irritação na garganta. Tem criança que eu atendo que o único sintoma é sabe aquele pigarrinho, coisa de velho, né, que a gente brinca, que não é para uma criança de 3, 4 anos estar fazendo E aí quando a gente vai investigar, vai ver, é realmente um refluxo. E trata e melhora, some totalmente. Mas é porque o ácido, eu sempre falo que o ácido é preparado para estar no estômago, não fora do estômago. Então quando ele sai, ele machuca o esôfago, ele machuca a boca e ele irrita todas as vias aéreas. E em relação ao intestino, doutora, o que a gente pode colaborar aí? Porque não é fácil, não né? é fácil. Essa dificuldade da criança, bom, para o adulto, para qualquer a primeira coisa, eu sempre falo, a primeira coisa é a alimentação, né? Então, uma alimentação correta, dá bastante líquido para essa criança. Eu falo que para fazer cocô, a gente precisa de água, porque é a água que vai fazer a liga para formar as fezes. Mas a criança, ela é reativa, então, da feita que ela fez um cocô duro, que doeu, para ela fazer cocô é ruim. Então, a gente precisa ensinar essa criança que não é ruim. E para eu ensinar isso, ela precisa fazer umas fezes normais, que não doam, que não machuquem. Então, a primeira coisa realmente é a alimentação. Segunda coisa a alimentação já está correta, é uma alimentação que come direito, que não fica comendo muita tranqueirinha, né, muita besteirinha, bebe líquido, come frutas, come fibras, aí mesmo assim não melhorou, aí precisa vir com o gastropediatra para entrar com o tratamento. Atualmente o tratamento não é laxante, porque o laxante ele dá cólica, e se der cólica, a criança já está com medo de fazer, né? E como é que ela vai ficar com cólica e com medo de fazer cocô? Ela vai, né, vai relacionar de uma maneira bem pior. É verdade. Então a gente usa medicações que vão fazer essas fezes ficarem mais amolecidas, sem darem cólica, sem ser diarreia, sem machucar. E eu falo que é um processo, porque como eu estou lidando com uma criança, a gente nunca sabe exatamente quando é que ela vai entender que está na hora que está tudo normal. Então eu sempre explico para os pais que esse tratamento ele vai variar de 1 mês a 1 ano, depende do desenvolvimento. E aí todo mundo participando, alimentação certa em casa, todas aquelas condições que a gente precisa. Mas existe a melhora
E o importante aqui é a gente conhecer o problema para poder, então, desenvolver o tratamento. Fico feliz com a visita da doutora Daniela Mendonça hoje no programa, médica gastropediatra, falando sobre alguns distúrbios importantes que a gente tem que observar em relação a doenças gastrointestinais. Estão diversas situações, como a gente pôde ver, mas tem a melhora. Obrigada pela visita. Obrigada eu pelo convite. Foi um prazer. Água e água. Bastante líquido, fruta, comida saudável, colocar as crianças para brincar. Eu falo, criança tem que correr, tem que brincar, para funcionar, o intestino funciona bem quando a gente está em movimento.